A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. 15. O Chantagista. A futura sogra, que era professora e tinha um gênio adorável, dizia sempre: o essencial no casamento é a compreensão. E insistia, acima de tudo, num ponto que lhe parecia essencial: nada de discussões, nada de bate-bocas. Fernando ouvia tudinho, e, mais tarde, com os amigos, dava demonstrações do maior entusiasmo. Tenho uma sogra que é a minha segunda mãe. Os amigos ficavam impressionados. Uns meio céticos perguntavam: no duro? Fernando confirmava com uma ênfase irresistível: palavra de honra, e quero ser mico de circo se for mentira. De fato, Dona Zuleika exercia naquele namoro uma influência das mais estimáveis. Como sua ascendência era grande sobre a filha e sobre o genro, futuro genro, eles não faziam nada sem consultá-la antes. Lembre-se que a ascendência pode ser o ato de ascender, né, ir para cima. Pode ser também aquela geração que veio antes de mim, a minha ascendência, os meus ascendentes, que é mais ou menos o oposto, a contraparte do descendente, né? O meu descendente é meu filho, o meu ascendente é meu pai. Mas aqui, ascendência quer dizer, vou ler a definição do dicionário: hegemonia exercida por alguém sobre outrem, ou seja, a influência, a autoridade que você tem sobre alguém, né? Então é por causa disso que aqui a gente pode falar de uma grande ascendência sobre a filha dela, né? Então eles não faziam nada sem consultá-la. A sós com a filha, dizia-lhe certas intimidades não, e nada de beijo de língua. Mesmo na sua ausência, Dolores ponderava: mamãe acha que isso não está direito, etc, etc. Então Fernando submetia-se com impressionante instantaneidade. Assim, sob o signo de uma sogra cordial, solidária e clarividente, os dois namoraram 6 meses sem um atrito, sem um ciúme, sem uma irritação, noivaram 1 ano com o mesmo ar idílico e finalmente casaram-se. Lembre-se que a pessoa clarividente vê as coisas com clareza. Clarividente, né? Quando os dois partiram de táxi para um hotel de montanha, Dona Zuleika voltou para o interior da própria residência. Sentou-se e fez, com certa melancolia, a seguinte reflexão: agora posso morrer. O casal. Era uma ilusão da admirável senhora. Na verdade, ela não podia morrer. A filha estava casada, é certo. Mas tanto ela como o marido precisavam da solicitude, da assistência contínua e desvelada daquela mãe e sogra. Um e outro não possuíam de si nada. Sem nenhuma experiência de vida, pareciam não ter nenhum sentimento, nenhuma ideia própria. E quando Dona Zuleika, acometida de um edema pulmonar fulminante, entregou a alma ao Criador, eles se entreolharam em pânico. Edema é acúmulo anormal de líquido nos tecidos do organismo. Okay? Então, edema pulmonar, líquido no pulmão. Então ela morreu e os dois se entreolharam em pânico. Era como se fizessem a pergunta recíproca e irrespondível: e agora? Dona Zuleika fora nas suas vidas, mal comparando, um dicionário vivo que os elucidava diariamente sobre o sentido das coisas. Como pensar, como sentir, como agir. Se a benquista senhora lhes falava, e para... Não. Desculpe, li errado essa frase. Como pensar, como sentir, como agir, se a benquista senhora lhes faltava, e para sempre? Voltando do cemitério, Fernandinho suspirou: minha filha, estamos fritos. Não sei o que vai ser de nós. A menina, imaginativa e romântica, pensava que naquele momento a mãe e o pai deviam estar no céu, de mãos dadas, morando talvez numa estrela da tarde. Tendo enviuvado há 5 anos atrás, Dona Zuleika vivia na saudade infinda do marido.
Para ela, ninguém mais nobre, mais enfeitado de virtudes do que o falecido Clementino. Tanto que, ao mandar levantar um mausoléu, que custara um dinheirão, ela fizera o epitáfio em versos, gravados em letras de bronze. Lembre-se que epitáfio é o que você escreve no túmulo da pessoa, né? Mãe adorada, pai prestativo, etc. Então, tinham versos em bronze no epitáfio do Clementino, falecido Clementino. E agora, após uma separação de 5 anos, estavam os dois unidos outra vez, sendo que os corpos na terra e as almas no céu. Ao entrar em casa, Fernandinho fez o comentário filosófico para a mulher. Essa vida é uma boa droga. As cartas. Dona Zuleika foi enterrada numa quinta-feira. No sábado, pela manhã, Fernandinho, depois de vencer vários e naturais escrúpulos, arrisca. Minha filha, acho que vou dar um pulinho no estádio. Ela quase exprobrou-lhe o procedimento. Exprobrar é uma palavra interessante, é lançar censura, repreender, ok? Exprobrou-lhe. Ela quase exprobrou-lhe o procedimento. Na verdade, seu coração de filha recebeu um impacto duro. Achava que uma grande dor não comportava nenhuma distração, inclusive futebol. Mas se conteve e explicou por quê. Aquela casa ainda estava ressoante dos conselhos, pontos de vista e critérios da pranteada Zuleika. A Santa Senhora vivia dizendo: não briguem, não discutam, discussões só traz aborrecimento, etc, etc. Deixou de fazer as objeções cabíveis, tanto mais que o marido estava cada vez mais interessado no jogo, que era um reles Flamengo versus Madureira. Só na saída é que ela se permitiu a insinuação. Mamãe foi enterrada na quinta-feira e você já vai ao futebol? Mas filhinha, futebol é a coisa mais inocente do mundo. Te juro que não há mal nenhum. Dolores, no seu luto fechado e com a compreensível falta de pintura, ficou no portão, esperando que o marido dobrasse a esquina. Só quando ele desapareceu é que ela, tomando um susto, reparou que, de fronte, um rapaz, seu vizinho, antigo ex-pretendente, a devorava com os olhos. Vermelhíssima, sem ter de quê, entrou. Só anotar porque eu quero comentar isso no final do vídeo. Vermelhíssima, sem ter de quê, entrou. Solitária na casa, triste, ela pensou em Dona Zuleika, e em seguida, sem querer e sem sentir, no vizinho que a olhara de uma maneira tão intensa, quase imoral. Chamava-se Alfredinho, e há 3 anos atrás, depois de um flerte efêmero, tinham brigado porque ele era um ciumento atroz. Dona Zuleika interviera, com sua autoridade macia, quase imperceptível. Não serve para ti. Deixaram-se de falar, mas Alfredinho, no dia em que ela se casara, comparecera à igreja. Quando a noiva passara por entre lírios, a caminho do altar, ele, no meio da multidão, a olhava com um olhar de fogo. Ainda agora, ao pensar nele, experimentava um arrepio de medo. Então, sentindo mais do que nunca a ausência materna, encaminhou-se para o quarto de Dona Zuleika, em que não entrara desde a morte da boa senhora. E foi para ela um tristíssimo consolo respirar entre as coisas da morte, entre seus livros, joias e gavetas. Abriu o guarda-roupa para ver os vestidos, as combinações. Com os olhos marejados foi examinando uma coisa e outra, até que no fundo, bem no fundo de um gavetão, encontrou um pequeno cofre, que não conhecia. Abriu, numa espécie de deslumbramento, e descobriu um maço de cartas amarrado numa fita de seda azul.
desfez um nó e, com medo, foi lendo a primeira. Começava assim: Osvaldo. Fez em voz alta a reflexão. Mas papai se chamava Clementino. Durante meia hora, 40 minutos, deu uma carta atrás da outra. Uma delas dizia: sei que teu marido está doente, mas não posso passar sem ti. Nosso filho te espera. Amanhã, sem falta. Uma outra, o seguinte trecho: fiz os versos para o túmulo do teu marido. 1 milhão de beijos. Atônita, lia e relia, já sem noção do tempo e do lugar. Eram frases claríssimas, que, entretanto, ela não compreendia. Tudo aquilo dançava no seu cérebro e houve um momento em que, numa tremenda confusão, julgou enlouquecer. Dir-se-ia que estava repassando um texto grego, chinês ou esquimó. Repetia para si mesma: é mentira, não pode ser. Pensava no pai tão miseravelmente traído. E estava tão imersa na leitura que não percebeu a chegada do marido, de volta do jogo. Ele chegara até o quarto e vira a esposa absorta com as cartas espalhadas no colo. Fez a pergunta: que negócio é esse? A ideia luminosa. Apanhada de surpresa, ela não teve cabeça nem tempo para esconder ou destruir aquilo. E o marido, curiosíssimo, apanhava rápido uma das cartas e lia, de fio a pavio, assombrado e com exclamações. Papagaio! Conhecido o texto de uma, adquiriu como que o direito de ler o resto. Durante 1 hora, ao lado da mulher, que já chorava, tomou conhecimento daquela correspondência amorosa. Certos trechos o faziam murmurar. Carambolas! Quando soube que fora o amante o autor dos versos para o túmulo do marido, berrou: essa é de arder, é a maior! Por fim, uma curiosidade o ralava. Quem seria aquele fabulosíssimo Osvaldo? Interrogou a mulher. Esta quebrava a cabeça havia meia hora. Das relações da família não havia nenhum Osvaldo. Ou, por outra, havia um sim, que aparecia muito raramente. Fernandinho fez a pergunta. Bem apanhado? Bonitão? E ela, no esforço evocativo, mais ou menos. Então é esse. Aposto minha cabeça. Foi então que ocorreu a Dolores o sobrenome. Osvaldo Palhares. Fernandinho deu um tapa na própria testa, excitadíssimo. Andando de um lado para outro, frenético, dizia: é um milionário, um sujeito cheio da erva, tem prédios, avenidas, o diabo. E te digo mais, tua mãe não soube aproveitar direito, não tirou partido, podia ter feito a independência. Mas Dolores, fechada na sua dor, na sua desilusão absoluta, não ouvia as palavras do marido. Ergueu-se lentamente desfigurada, dominava uma obsessão. Fernandinho, precisamos rasgar tudo isso, precisamos queimar essas cartas. Era justo, já que essas cartas significavam um documento vergonhoso. O marido, porém, arremessou-se de cócoras, catando os envelopes e papéis espalhados. Protestou. Rasgar uma ova? Destruir por quê, ora essa? Não, senhora. Vai por mim, meu anjo. Vai no meu golpe. Como a mulher, estupefata, não entendesse, explicou parcialmente. Tive uma ideia genial, luminosa. Depois te digo. O assalto. Primeiro amadureceu o plano e só depois contou à mulher. O tal Osvaldo era um figurão importantíssimo e circunspecto, casado com filhas moças, etc, etc. Quando soubesse que ele, Fernandinho, tinha aqueles documentos tenebrosos, ia cair das nuvens. Te juro que me arranja um emprego. Ah, Dolores, Dolores, tua mãe foi uma trouxa, não soube aproveitar. A mulher, a princípio, teve a dúvida: seria direito, correto? Ele, cruel, a emudeceu com a contrapergunta. O que Dona Zuleika fizera era direito? Era correto? Exultou. Vou tomar o dinheiro dele, em bruto. Vou tirar o pé da lama. Dir-se-ia que a avidez súbita, a ideia fixa do dinheiro o transformava, inclusive fisicamente. Parecia ter outra cara, outros olhos, outras mãos.
Numa espécie de histeria, exagerava ao máximo. Ninguém presta, ninguém é direito. E outra coisa, o emprego só não basta, quero dinheiro vivo. No dia seguinte, falou pelo telefone com o milionário. Apresentou-se como o genro de Dona Zuleika e anunciou que possuía cartas comprometedoras, etc, etc. Marcaram um encontro no escritório do magnata. Este, durante a entrevista, foi de uma exemplar compostura. Disse apenas: o marido dessa senhora sabia de tudo e me explorava. Agora chegou a vez do genro. Convencionaram uma quantia. Na saída, o milionário concluiu: tome nota. Sua mulher o trairá. No caminho do escritório para casa, aquilo não lhe saiu da cabeça. Súbito, extinguiu-se na sua alma a alegria do dinheiro. Voltou do portão e foi, de bar em bar, embriagando-se. Chegou em casa trocando as pernas, passada a meia-noite. Durante meia hora, com os olhos turvos, assistiu ao sono da esposa. Depois, apoiando-se ora numa parede, ora na outra, foi à cozinha, ferveu uma chaleira. 10 minutos depois, a vizinhança toda acordava com os gritos. Fernando despejara água fervendo no rosto da mulher adormecida. Fim. Nelson Rodrigues sendo Nelson Rodrigues, não é verdade? Geralmente eu não, pelo menos nos 14 vídeos anteriores eu não fiz comentários, mas vale a pena perceber aqui, primeiro, o final impactante, claro, isso é a marca do Nelson Rodrigues, pelo menos na grande maioria dos contos da vida como ela é. Segundo, a segunda coisa que eu gostaria que você notasse é como a narrativa ela vai indo por caminhos que a gente não sabe, né? Caminhos tortuosos, né? Então, primeiro, repare. A propósito, antes de eu continuar, de agora até o final do vídeo vai ser só digressões minhas. Então, se você estava interessado só na leitura do conto, pode passar o vídeo, pode fazer outra coisa. Repare como a narrativa tortuosa, né? Então primeiro a gente tem essa sogra que quer opinar em tudo, aí o genro, e aí a gente tem, mas será que ele vai ser sufocado e ela vai ser mandona demais? Não, não é isso. Será que ele vai gostar dela demais conhecendo o Nelson Rodrigues? Não, não é isso. Então será que com o tempo ela vai tomando cada vez mais posse? Não, não é isso. E aí essa narrativa vai por esses caminhos tortuosos, né? Bom, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que eu acho uma coisa muito impressionante no Nelson Rodrigues, é quantos caminhos abertos ele nos deixa, né? Então ele nos narra um mundo aqui, esse é o mundo narrando, mas ele deixa diversas estradas para a gente imaginar a vida dessas pessoas continuando ou diversas outras possibilidades, né? Ele não narra o mundo dele aqui e esse mundo é só isso. Eu sei que o exemplo, não sei se o exemplo é bom, mas um filme que me faz vir na cabeça, que me vem à cabeça agora, que me faz lembrar isso é o Mad Max, né? Um filme de 2015, não os Mad Maxes antigos, mas esse filme de 2015. Então ele mostra lá uma aventura, é um filme de aventura, mas há vários caminhos para inferir que existe uma cultura ali, uma religião, um certo código de honra, um certo estado de coisas no mundo, etc, etc. E o filme ele narra só a ação central. O resto a gente tem que descobrir por nós mesmos, né? Aqui é a mesma coisa. Vou fazer algumas perguntas, eu não sei se você pensou. Acho que não, porque não deu tempo, né? Eu acabei de terminar o conto, mas perceba algumas perguntas, né? A primeira pergunta é: a Dolores, que é a mulher, trairia Fernandinho com o vizinho, com o Alfredinho? Porque perceba, a gente já está aqui no momento em que há essa decepção suprema, né? E dá para perceber que tanto
que tanto o Fernandinho quanto a Dolores perderam o chão deles. Primeiro perderam o chão deles porque eles não tinham quem os guiasse quando a Dona Zuleika morreu. Mas depois eles perderam mais ainda o chão. Se num caso eles caíram, no outro caso eles ficaram no vácuo. Por quê? Porque eles não podiam nem lembrar dos ensinamentos da Dona Zuleika. Afinal de contas, eles descobriram que a Dona Zuleika é uma safada, né? Como que ela pode falar de relacionamento do marido dela se ela estava traindo o marido dela? Então, tenha isso em mente, né? Dona Zuleika, para os dois, não somente primeiro morreu, mas depois a sua imagem foi destruída, né? Dona Zuleika é uma safada. Bom, tendo isso em mente, a gente vai mais ou menos entender por que que o Fernandinho, de repente, fica meio louco, né? Ele fica louco pelo dinheiro, porque ele está sem nenhum tipo de guia para o que fazer, né? Guia moral. E perceba, quando ele ficava com toda a sua ganância, ele mudou totalmente e ele falava, ninguém no mundo presta. Então parece que é a partir da desilusão que ele teve com Dona Zuleika que ele falou, então eu vou traçar meu próprio caminho. E o caminho dele é conseguir dinheiro a qualquer custo, né? Voltando para minha pergunta, se a Dolores trairia Fernandinho, repare, ela já está sem esse chão, né? Não, desculpe. Ela ainda não está sem o chão. A mãe dela morreu, ela só está sem o guia que a mãe dela era. Mas mesmo assim, o vizinho estava lá encarando ela, o marido tinha ido pro futebol, não estava a mãe lá para intermediar e falar, ó, ou você não vai pro futebol, ou você tem que, falando pro Fernandinho, você não vai pro futebol, ou falando pra Dolores, você tem que aceitar o teu marido pro futebol. E aí ela vê o vizinho, foi um antigo caso, ela fica vermelhíssima, sem ter de quê. Ela não entende direito por que ela ficou tão vermelha assim. E depois, Zuleika, em seguida, sem querer e sem sentir, ela pensa no vizinho, que a olhara de uma maneira quase imoral. E só então, depois, ela sente medo, porque o cara foi lá no casamento dela, meio que perseguir, né? Então, será isso lá alguns dias depois da morte da Zuleika, né? Perceba, a minha pergunta é, e depois de um mês, e quando o Fernandinho começar a fazer porcaria, né? Começar a ir muito no futebol, porque ele também não teria os conselhos da Dona Zuleika. Será, se ela sentiu alguma coisa agora, será que ela não seria guiada a uma traição? Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, como o Clementino, o marido da Dona Zuleika, chantageava o Osvaldo? Já pensou sobre isso? Pensa sobre isso. Como será? Porque ele sabia, Clementino sabia do caso da mulher dele com o Osvaldo. Então, ele era concuminado com a mulher dele? Parece que não. Parece que a Dona Zuleika realmente gostava do Osvaldo. Então, aparentemente, o Clementino descobriu o caso dos dois, em vez de terminar com a mulher dele, foi lá e falou, eu sei que você está tendo um caso com a minha mulher, e se você não me der dinheiro, o quê? Se você não me der dinheiro, eu vou me separar da minha mulher, eu vou contar para contar para tua família, certamente ele chantageou, mas eu vou, sei lá, levar minha mulher para outro lugar. Será, por exemplo, que a Dona Zuleika sabia que o Clementino sabia do caso deles? Okay? Não sei, pelas cartas, parece que eles estavam fazendo as escondidas. Se eles estavam fazendo as escondidas, será que o Osvaldo tinha que fingir para Zuleika que o Clementino não sabia? Entendeu a minha pergunta? Bom, depois você vai poder pensar sobre isso mais detenidamente. Outra pergunta. A Dona Zuleika realmente amava o Osvaldo? Né? Por que ela não se separou antes? Ou será que era o Osvaldo que não se separou antes? O Fernandinho, depois de ter queimado a cara da mulher dele, ele vai tentar continuar a chantagear o Osvaldo? Né? Sei lá, será que ele vai fugir? Será que ele vai pra cadeia? Da cadeia ele vai chantagear? Será que ele tem posse de alguma dessas cartas ainda? Outra pergunta que fica. O Alfredinho, que é
o carinha que foi lá no casamento, né? O vizinho. O Alfredinho vai tentar conquistar Dolores. Se ela vai ficar totalmente deformada, não vai ficar deformada. Ou, perceba que ele é meio... Ele é de dar medo, né? O cara meio que persegue. Pelo menos no casamento. Será que ele vai tentar punir o Fernandinho por ter feito aquilo com a Dolores? Outra pergunta. Por que nos 5 anos de sossego, né? Então morreu o marido da Dona Zuleika. Morreu o Clementino. E depois de 5 anos só que ela morreu. Por que que o cara não se separou da mulher dele? Será que pela aparência, porque ele gostava da mulher dele? Outra coisa, nosso filho te espera. O que aconteceu com esse filho? Quem que é o filho do Osvaldo com a Dona Zuleika, né? Outra pergunta, será que a Dona Zuleika se encontrava com o Osvaldo nesse intervalo da morte do marido dela até a morte dela, né? Então são todas essas perguntas que, longe de deixar a narrativa incompleta, perceba, longe de deixar a narrativa incompleta, elas nos dão, digamos assim, um ambiente, né, de realidade. Então, o tema da história é isso daqui, mas a gente infere que tem um mundo inteiro de dramas que vão se desdobrar, ou que já se desdobraram no passado, a gente nem sabe, ou os dramas que vão se desdobrar, né? Como eu falei, será que o cara vai fugir e assim por diante? Repare que isso é uma constante nas crônicas do Nelson Rodrigues. É uma coisa que ele faz muito bem, que é deixar esses caminhos abertos, essas tramas, né, ainda por se desenvolver. E cabe ao leitor ficar pensando sobre esses personagens.